Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com o resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Confira agora os destaques desta edição. Projeto aprovado pelos vereadores proíbe a aplicação de tatuagens e piercings em animais de estimação. Fundaz comemora 35 anos, uma história que, segundo a Câmara, merece ser prestigiada. Campanha Abril Verde discute a importância da segurança no trabalho. Este tema também é foco de uma lei aprovada pelos vereadores. Agropolo do Vale, cluster de inovação promovido pelo Parque Tecnológico, vai apoiar a criação de novas tecnologias para o setor agropecuário. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e os projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta. Final do prazo para regularizar o título de eleitor, vamos reforçar a importância do voto. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da última sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 24ª sessão do ano, está a proposta do vereador Marcão da Academia, que autoriza as unidades públicas de saúde a usarem a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais para rastreamento e diagnóstico precoce do déficit de atenção e hiperatividade em crianças a partir dos 7 anos. A matéria também prevê criar um cadastro único das crianças diagnosticadas. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Renato Santiago. A proposta, também autorizativa, trata da representação do Poder Executivo nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, o CONSEG. De acordo com a matéria, o município poderá disponibilizar a participação de integrantes da administração pública nos conselhos. Ainda foi aprovado um projeto para concessão de título de cidadão joseense. Na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio utilizou o horário do grande expediente para se posicionar contrário às propostas enviadas pelo Poder Executivo de parcelamento da dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal e da alteração na idade mínima para aposentadoria, ambas em tramitação na Câmara. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A Fundaz, Fundação Hélio Augusto de Souza, completou 35 anos. Para marcar a data, foi realizada uma cerimônia com atividades lúdicas, muita música e teatro. Para a Câmara, a história da Fundação merece ser prestigiada. Foi com muita música e apresentação artística que a Fundaz, a Fundação Hélio Augusto de Souza, comemorou 35 anos de história. O evento contou com a presença do prefeito Anderson Farias, do secretário de Educação e Cidadania, Johnny Santos, e do presidente da entidade, Jorge Zenha, que ressaltou o trabalho feito pela Fundaz em São José dos Campos. Olha, muito me orgulha, desde ter recebido o convite para assumir a presidência de uma instituição tão forte em São José dos Campos e que já tem entregado tantos resultados, não só para a cidade, mas para todo mundo. Atualmente, a Fundaz conta com 17 unidades em todas as regiões da cidade, oferecendo atividades socioeducativas e educação profissional para jovens em mais de 40 projetos. O Rafael é um ex-aluno. Ele ingressou na Fundação com 12 anos e hoje, aos 32, é formado em Ciências da Computação e tem 3 empresas na área de tecnologia. Uma trajetória que teve início dentro da Fundaz, onde aconteceu o primeiro contato dele com os computadores. As oportunidades que a Fundaz me abriram aqui, tanto de formação educacional quanto social e cultural, é o que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. O meu primeiro acesso à informática foi na Fundaz, porque apesar de hoje eu ser diretor de tecnologia, meu primeiro computador foi com 22 anos. Então, se eu não tivesse à disposição a estrutura da Fundaz, muito provavelmente eu tardaria para ter acesso ao que eu sou hoje. Outro ex-aluno da Fundação é o secretário de Educação de São José, Johnny Santos. Ele discursou durante o evento e relembrou os tempos de estudante. Para o secretário, a Fundaz vem se mostrando cada vez mais importante para o futuro da cidade.
Nós temos um convênio muito importante entre Secretaria de Educação e Fundas, que viabiliza hoje o atendimento de até 1.800 crianças e adolescentes no contraturno, em situação de vulnerabilidade. O CEPAS também é um braço muito importante da qualificação profissional do nosso município. Então eu acredito que a Fundas tem aí uma perspectiva de futuro muito animadora e a cidade vai ganhar muito nos anos que estão por vir com a participação da Fundas na política pública do município. E é justamente pensando no futuro que a Fundas anunciou novos programas, como Influenciadores do Futuro e Programando Inovação, além da reforma para a modernização das unidades do Parque Industrial Eugênio de Melo e do Centro de Inovação no Parque Tecnológico. Todas as modalidades de formação profissional que nós temos lançado via CEPAS são voltados ao que há de mais atual no mercado de trabalho, desde programar inovação, que vão ser aí 8 linguagens de programação que nós vamos ter agora no segundo semestre, ou a própria profissão que aí vem bombando no mercado, que é a questão de influencer digital. E para nós também é muito importante que as nossas estruturas estejam adequadas e no padrão de qualidade de São José dos Campos. Ações que têm como objetivo dar oportunidades de crescimento a diversos jovens, como foi o caso do Rafael, que descobriu na Fundas a sua vocação. Hoje ele consegue colher os frutos dos ensinamentos adquiridos na Fundação. Ao sair de um ambiente onde eu era visto como depreciado, me colocar num ambiente onde eu era parte foi muito importante para a minha vida. E a Fundas proporciona isso. Os aposentados e pensionistas já começaram a receber a primeira parcela do 13º, que foi antecipado pelo governo federal. A expectativa é injetar mais de 50 bilhões de reais na economia do país. Aqui em São José, a notícia também repercutiu positivamente e o nosso município espera que esse adiantamento possa reforçar as vendas no comércio da cidade. O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS foi antecipado e será dividido em 2 parcelas. A primeira começou a ser paga dia 25 de abril e será estendida até o dia 6 de maio. Já a segunda será disponibilizada entre os dias 25 de maio e 7 de junho. De acordo com o governo federal, mais de 30 milhões de pessoas serão contempladas e o valor pago deve movimentar quase 57 bilhões de reais na economia brasileira. Aqui em São José, segundo o INSS, cerca de 99 mil aposentados e pensionistas poderão ter direito ao adiantamento, o que pode representar só no mês de abril um montante de 108 milhões e 300 mil reais, um fôlego no cenário econômico do município e do país. Para o economista Paulo Vinícius, a palavra-chave é controlar a ansiedade e evitar fazer dívidas. Já para aqueles que têm débitos, o adiantamento do 13º pode servir como negociação. Sempre quando você tem um recurso na mão, dinheiro na mão, você tem uma vantagem. Agora é preciso saber utilizar essa vantagem. Por exemplo, se você vai quitar dívidas, é líquido e certo que nessa dívida tem uma carga de juros já embutido nela. Então, se você tem a possibilidade de negociar, né, e retirar esses juros pelo período que você está antecipando o pagamento, é um bom negócio. A presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, Eliane Maia, avalia como positiva a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. E, segundo ela, a expectativa é grande para movimentar a economia local. Uma máquina, né? A gente fala que a economia é uma máquina, é uma roda que tem que girar. Então, a partir do momento que você está gastando na economia local, isso ajuda na manutenção dos empregos. Então, de uma certa forma, na manutenção dos empregos, um pagamento das despesas do empresário e para toda a nossa economia. Isso gira de uma maneira positiva também para a nossa cidade. Então, isso começa desde um pagamento de conta, investimento, poupança e no próprio gasto mensal mesmo que a pessoa tem. O vereador Júnior da Farmácia, membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, também acredita que a antecipação foi uma boa estratégia econômica. Esse público, né, os aposentados, eles vão economicamente estar mais ativos ainda, né? Então, acabam contribuindo, fazendo suas compras, isso vai movimentar o comércio, aquece, as vendas sobem e acabam tendo contratações, etc. E é assim que a gente espera, que a economia é o ciclo da economia, que ela continue ativa.
E o Paulo, economista que conversamos no início da reportagem, dá uma dica preciosa. Ter uma reserva de segurança a partir dos gastos fixos mensais é fundamental. Ou seja, se possível, também é interessante poupar parte do seu dinheiro. Uma reserva de segurança é você ter esse valor multiplicado por 6, ou seja, um recurso suficiente para você sobreviver por 6 meses. Então, sempre quando for gastar esse dinheiro, reservar uma parte para constituir essa reserva de segurança, se é que você não tem ainda. Porque a gente tem que estar preparado para qualquer emergência, para qualquer contingência. É muito importante ter essa reserva de segurança. E no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira. Ainda vai conhecer detalhes do projeto de lei que proíbe aqui na cidade a aplicação de piercings e realização de tatuagens em animais de estimação. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente confere como foi a sessão da última terça-feira, marcada pela votação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Durante a 23ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. Eram, na maior parte, requerimentos e indicações com pedidos diversos, como poda de árvore, troca de lâmpada, limpeza de ruas e rondas policiais para maior segurança da população. Já o Pinga Fogo foi marcado por debates sobre fiscalização, saúde, previdência, tecnologia e segurança. Amélia Naomi homenageou a trajetória de vida e trabalho da professora e escritora Dalva Dávila, que faleceu na semana passada. Dalva lecionou em escolas públicas e também foi autora de livros infantis, além de ter participado de protestos e mobilizações populares. Outros vereadores também comentaram a perda da professora. Apontando a questão da aposentadoria dos servidores públicos municipais, o vereador Dr. José Cláudio apresentou a diferença entre os modelos de previdência aplicados pelo INSS e pela Prefeitura de São José. Ele também defendeu a importância do trabalho dos servidores públicos para a cidade. Na tribuna, o vereador Lino Bispo comentou sobre a possível abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar como tem sido realizado o serviço de distribuição de água na cidade. Segundo o parlamentar, muitos moradores têm apontado problemas recorrentes de falta de água em São José. Rafael Pascucci também apontou a importância de fiscalizar os problemas de falta de água na cidade e comentou uma visita que fez à Sabesp para apresentar demandas da população. Ele também destacou a atuação em bairros e o acompanhamento de obras públicas. Com o tema da tecnologia e inovação, a vereadora Dulce Rita comentou sobre o evento conhecido como Baja, que reúne diversos estudantes de engenharia com o objetivo de propor novas soluções a partir do desenvolvimento de veículos off-road. Já o vereador Fernando Petit parabenizou a atuação de guardas municipais que ajudaram na ocorrência de roubo de um carro em São José. O parlamentar também citou o evento de lançamento de um livro sobre moda, cuja venda será revertida ao Hospital do GAC. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. Um projeto aprovado na Câmara vai proibir a aplicação de piercings ou tatuagens em animais de estimação. Pois é, por mais difícil de acreditar, ainda tem pessoas e profissionais que realizam esse tipo de intervenção, ato que pode colocar em risco a saúde dos animais. A proposta foi apresentada pelo vereador Fernando Petit e prevê multa e até mesmo cassação do estabelecimento que realizar o procedimento. Não é exagero nenhum falar que os animais de estimação são nossos verdadeiros companheiros e merecem proteção e cuidado. E com o intuito de criar ainda mais mecanismos de prevenção a maus tratos, a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de autoria do vereador Fernando Petit que proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercings com fins estéticos em animais. Segundo o parlamentar, a medida é importante para evitar essas práticas. As tatuagens permanentes nos assustam porque representa maus tratos nos animais, já que pode causar alergia por causa da tinta usada, cicatriz, que pode deixar o animal feio e com isso uma grande chance
do proprietário começar a não gostar mais do animal, porque ele criou uma cicatriz, não está mais bonito como ele era, né? Aquele carinho que o dono tem. Também as tintas podem fazer com que alguns órgãos sejam debilitados, então é uma questão de saúde. Para a Ana e a Benedita, que são membros do Conselho em Defesa do Bem-Estar Animal de São José, essas ações causam sofrimento aos bichos. As conselheiras reforçam ainda que a criação de leis e políticas públicas nessa área são essenciais para garantir a saúde dos animais. O animal sente dor também, como nós. Todo ser humano é passível de sentir dor. Existem outras formas de se marcar um animal sem dor, colocando placa de identificação, colocando chip, colocando coleira, muitas outras formas, e que não causam dor para o animal. A criação, né, de leis é importantíssimo, gente. É importantíssimo mesmo, porque é a partir daí que nós vamos conseguir trabalhar em cima disso, né? Nós como voluntários, nós como ONG, né? A gente vai começar a trabalhar em cima disso, porque vem a lei, nós temos o suporte da lei para que a gente, né, se alavanque nessa defesa dos animais. Segundo esta veterinária, piercings e tatuagens representam um risco à saúde dos animais, ocasionando uma série de complicações. Pode ser que causa uma reação alérgica, pode dar ferimento, porque você vai agredir, né? Quando a gente faz a nossa tatuagem, tem aquele sangramento, vai agredir. Então ali é uma porta de entrada para a bactéria. O animal não tem aquele, né? Não vai ter o cuidado de limpeza, né? Igual nós. Eles, né, querendo ou não, deitam no chão, tem contato com a sujeira, as fezes, a urina. Então isso aumenta a chance de uma infecção. Tá? Então, e uma reação alérgica também. De acordo com a justificativa do projeto, a matéria serve como exemplo de política pública focada na proteção animal, pautas levantadas até mesmo por outras cidades. Como indicado no texto, as tatuagens e piercings têm se tornado um tipo de modismo, e é importante que as cidades brasileiras estejam em sintonia para reforçar a legislação sobre o tema. Ainda segundo o Petit, é importante que a Câmara promova campanhas de conscientização, principalmente nas escolas, para que as crianças e jovens discutam desde cedo alternativas que promovam o cuidado e a proteção dos animais. Um caminho é a divulgação, com a educação não só do cidadão ali, né, do adulto. Você pode fazer uma campanha também junto às escolas públicas, que as crianças crescendo, sabendo que não faz bem para o animal, ele vai ser um adulto que com certeza não fará isso com o seu pet. E como aponta o projeto, o estabelecimento que oferecer esses tipos de intervenção pode ser autuado. As penalidades vão desde multa até mesmo a cassação do alvará de funcionamento. Ter um animal requer responsabilidade e, assim como todo ser vivo, eles sentem dor e incômodos. Por isso, na hora de adotar ou comprar um animal de estimação, é preciso ter a consciência dos cuidados necessários. Em alguns casos, o animal é visto como um hobby. Agora eu não tenho nada para fazer, agora eu posso passear, preciso de uma companhia. Puxa, consegui um emprego. E agora? Puxa, eu vou mudar de residência. E agora? Puxa, lá no prédio não é permitido animais? E agora? Olha, no meu caso, eu moro numa casa porque eu escolhi aquilo porque eu tenho os meus animais. Onde eu for, eu levo os meus animais. Isso é amor, isso é carinho. É isso que a gente precisa mais em nossa sociedade, amor e carinho. Porque os animais também têm sentimentos. E o cigarro eletrônico tem chamado a atenção de muitas pessoas, né? Mas esses aparelhos carregam inúmeros questionamentos, uma vez que não existem muitos estudos sobre os riscos e malefícios. Por conta dessas dúvidas, a Anvisa ainda estuda uma possível regulamentação do produto, que não tem a venda autorizada no país. Isso não impediu que o cigarro eletrônico se tornasse um novo hábito entre os brasileiros, hábito perigoso, segundo a Comissão de Saúde da Câmara. Mesmo com a venda não autorizada por falta de uma regulamentação específica, o cigarro eletrônico continua sendo comercializado no país e tem atraído cada vez mais pessoas. Muitas das promessas é que o produto eletrônico seria menos nocivo que o cigarro convencional, ou que até mesmo ajudaria a parar com o hábito de fumar, o que, segundo alguns médicos, não é verdade.
Um estudo feito pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostrou que o cigarro eletrônico pode aumentar em mais de 3 vezes o risco da experimentação do cigarro convencional. E o mais grave, os aparelhos expõem o organismo a vários elementos e gases tóxicos. Os cigarros eletrônicos funcionam da seguinte forma: eles têm uma piteira e na parte interna um tanque, onde é inserido o líquido a ser fumado, que pode conter diversas substâncias. Diferente do convencional, o cigarro eletrônico não realiza a queima do tabaco e também não produz fumaça, e sim vapor, que vem da queima das substâncias líquidas. O calor para a queima do líquido é produzido por uma resistência, que funciona a partir de uma bateria de lítio. No comércio em geral e na internet, existem diversos modelos e essências à venda, motivo de alerta para a comunidade médica. Segundo os órgãos de saúde, as essências podem conter nicotina, aromatizantes e outros elementos cujos efeitos da combustão e inalação pelo organismo ainda são desconhecidos. Este pneumologista pede precaução, já que alguns casos de intoxicação já foram registrados, casos graves, que levaram até mesmo a óbitos. Apesar de ele trazer menos substâncias tóxicas do que o cigarro, ele ainda traz, ele tem alguns elementos que podem trazer uma pneumonia hiperaguda de uma semana, mais ou menos, de instalação, 2 semanas, e que foram, principalmente em 2019, ficou famoso na literatura médica, que trouxeram alguns indivíduos, principalmente da faixa etária de adolescentes, para o óbito, né? Então, não somente que levaram para o hospital, como muitos deles faleceram. Outro alerta é quanto à procura dos cigarros eletrônicos pelo público jovem. Com vários modelos, cores e formas, o produto tem chamado a atenção de adolescentes, incentivando o hábito de fumar em pessoas que não fumavam. E infelizmente a gente vê uma disseminação, principalmente no público jovem, no pré-adolescente e adolescente, que quase 25% das pessoas têm ou terão contato com esse tipo de substância, né? O que é bastante alarmante. Ao longo do ano passado e deste ano, a Anvisa tem avançado nos debates sobre a regularização dos cigarros eletrônicos, processo que, segundo o órgão, está na fase final de elaboração do relatório de análise e impacto regulatório. E sem a definição, fica mantida a proibição da venda dos produtos. Como aponta o Dr. Ramiro, é preciso estudos mais aprofundados sobre os impactos do cigarro eletrônico na saúde, inclusive sobre as consequências para os fumantes passivos. Por isso, este é um hábito que deve ser evitado. A nossa recomendação é de que você não fume, mas, se for fumar, que faça em lugares abertos, bem ventilados e que não sejam clausurados para evitar o risco de disseminação desses produtos potencialmente tóxicos nessas pessoas. E segundo os médicos, a nicotina, o principal agente químico de todos os cigarros, é altamente viciante e pode ocasionar ao tabagismo, um dos principais fatores de risco para diversos tipos de câncer, doenças no aparelho respiratório e cardiovasculares. A cada ano, esse hábito é responsável por cerca de 157 mil mortes no país, fora os impactos no sistema público de saúde com tratamentos de alto custo. Por esses motivos, o vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende medidas de orientação e prevenção ao consumo dos cigarros eletrônicos ou convencionais. O trabalho de prevenção na saúde, dentro do que a gente chama de política pública, ela é mais barata, né? Lá na ponta sempre fica mais caro. Então, quando a gente trabalha o processo de prevenção, é sempre melhor e é mais econômico, inclusive, para o município. E se tratando de um problema que eu considero, minha opinião, um dos piores, que é tal vício por tipos de cigarro e as consequências que eles traem para toda a saúde, principalmente para o nosso pulmão. Ainda segundo o vereador Zé Luiz, campanhas educativas são importantes para evitar a disseminação do uso do cigarro eletrônico. O parlamentar também aposta no papel da Câmara em fiscalizar o comércio irregular e atuar na promoção da saúde e bem-estar da população. Nós temos que alertar, porque primeiro de tudo, inclusive, não é regulamentado, nós não sabemos de onde que vem, pode ter algo falsificado, enfim, é algo, como eu falei, prejudicial da saúde, desaconselhável para qualquer tipo de idade. Eu creio também que as forças, tanto do governo federal, estadual e municipal, devem fiscalizar e ser firme no combate a tudo isso. E no próximo bloco, campanha Abril Verde foca na conscientização sobre a segurança no trabalho. Também vamos mostrar como vai funcionar o Agropolo Vale, cluster de inovação que prevê incentivar a criação de tecnologias na área.
E falando em eleição, você vai saber os caminhos para regularizar o título de eleitor. Prazo se encerra na semana que vem. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. O mês de abril dá espaço para a mobilização de diversas causas, e uma delas é a consciência sobre a segurança no trabalho. Para reforçar essa pauta, foi criada a campanha Abril Verde, com foco em ações educativas sobre a importância dos chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, e também do cuidado na hora de fazer atividades de risco. A Câmara também apoia a causa. Este tema é fruto até mesmo de uma lei aprovada pelos vereadores. A cada 15 segundos no Brasil, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença laboral, que é uma complicação de saúde em decorrência da atividade profissional. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Ainda segundo o observatório, nosso país foi apontado como segundo do G20 com a maior taxa de mortalidade no emprego, ficando atrás apenas do México. Para reduzir esses números, foi criada a campanha Abril Verde, dedicada à discussão e conscientização da sociedade e das empresas sobre a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Quando se fala em segurança do trabalho, talvez uma das primeiras coisas que vem à nossa mente são de fato o uso dos EPIs, os equipamentos de segurança. Mas o tema vai muito além dos danos físicos ao corpo. A saúde mental do trabalhador também é importante e deve ser levada bem a sério pelas empresas. Afinal de contas, a própria Organização Mundial da Saúde define o termo saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. O Fábio é psicólogo e trabalha em empresas. Para ele, dar atenção à saúde mental do funcionário é um investimento. Quando a empresa investe em programas de saúde, bem-estar e qualidade de vida, o funcionário começa a se sentir melhor. Então ele vai ter menos absenteísmo, menos presenteísmo, ele vai ter mais concentração, a procrastinação vai cair bastante. Ele começa a fazer parte da empresa com um propósito de vida muito forte, um sentido de vida. E com isso, realmente, a empresa tem uma economia muito forte, até porque o funcionário vai estar produzindo mais e até usando menos o convênio médico, né? Porque vai estar mais saudável. Ainda segundo este psicólogo, dificuldades para dormir, distúrbios na alimentação, dores no corpo e até mesmo fatores alérgicos podem se manifestar por questões emocionais. Nesses casos, ele recomenda que o primeiro passo é o próprio funcionário não ter preconceito com o problema e, a partir daí, dialogar com a chefia. A partir do momento que eu tiro o preconceito e eu começo a falar disso abertamente, eu falo com uma segurança, eu também passo essa segurança para o outro. Quando eu já tenho preconceito, eu não consigo nem falar disso com o outro. Nossa, hoje eu estou com um foco muito alterado, eu não estou conseguindo me concentrar, eu estou com, uma alteração no meu humor que eu não consigo falar aqui com você. Então, se eu já falo isso de uma forma aberta, a pessoa vai entender, a gente causa empatia. Agora, quando eu já tenho esse receio, eu não consigo nem falar sobre isso. Então, primeiro eu preciso trabalhar isso internamente para depois conseguir levar isso para o meu externo. A campanha Abril Verde ainda tem outras frentes, como promover a qualidade de vida do trabalhador, incentivar o debate sobre os cuidados preventivos, além de discutir sobre as responsabilidades e deveres, tanto por parte da empresa como do funcionário. Para ampliar a mobilização dessas frentes, em São José dos Campos foi criada até mesmo uma lei que instituiu no calendário oficial da cidade o Dia Municipal das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, que é lembrado anualmente no dia 28 de abril. O vereador Rafael Pascucci, que é advogado, destaca a importância da divulgação de campanhas educativas para que a população busque os órgãos competentes e façam valer os seus direitos. No nosso país, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, traz para o Ministério do Trabalho esse poder de fiscalização. Nós temos o Ministério Público do Trabalho e tantas outras formas onde as pessoas podem procurar os seus direitos, saber dos seus direitos, fazer as denúncias também de quando os direitos e a própria segurança do trabalhador não está sendo respeitada. Então isso é muito importante a gente, como uma Casa de Leis, a TV Câmara como seu papel institucional, de mostrar para as pessoas o caminho de onde elas podem buscar essas informações para que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores e principalmente a segurança.
A vereadora Amélia Naomi também acredita que o poder público, assim como a iniciativa privada, tem o dever de dar garantias ao funcionário que sofreu algum acidente de trabalho ou sequelas pelo esforço de alguma função. É importante que o governo invista na fiscalização. Hoje, infelizmente, o Ministério do Trabalho está sucateado, né? Então, nós temos muita dificuldade para fazer fiscalização. E nós precisamos fazer sempre um alerta, porque as pessoas que sofrem acidente do trabalho ficam sequelados para o resto da vida, em alguns casos. E, aliás, o Brasil é campeão em mortes, né? Principalmente na construção civil. E além da proteção à saúde física e mental dos trabalhadores, a campanha Abril Verde mostra que consciência, diálogo e responsabilidade também podem se tornar equipamentos para a prevenção de acidentes. E São José dos Campos deve se tornar em breve referência no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o agronegócio, a partir da criação do Agropolo Vale. A iniciativa prevê instituir no nosso município um arranjo produtivo formado por diversas instituições que vão promover estudos e angariar investimentos para o setor. A Flávia deixou para trás a carreira em uma multinacional para atuar no agronegócio. A empresária toca, junto com a família, uma criação de suínos, que é uma tradição que vem desde os tempos do avô. Há 5 anos, ela criou uma empresa para a venda de cortes especiais de carne de porco. A gente tem um mercado. Fora, as pessoas já valorizavam o suíno. Aqui no Brasil ainda não era valorizado. E agora, com cortes diferentes, só tem aumentado a procura. E a Flávia é apenas um exemplo de muitos produtores rurais que atuam em São José e em outras cidades. Foi pensando neles que, após 2 anos de estudos e pesquisas, o Parque Tecnológico lançou o Agropolo Vale, com o objetivo de incentivar e intensificar o agronegócio na região. Na prática, o local vai funcionar como um cluster de inovação que vai abrigar empresas de tecnologia com soluções inovadoras para o setor. Nosso trabalho agora é fazer com que o mercado do agronegócio conheça a nossa capacidade. Aqui veio o arranjo produtivo local e o parque tecnológico a partir do momento em que ele se abriu também para o mercado do agronegócio. Fazer com que as nossas empresas sejam conhecidas nas principais cadeias produtivas hoje, nacional e internacional. A coordenadora do Agropolo Vale explica ainda que as tecnologias desenvolvidas no Parque Tecnológico irão ampliar o desenvolvimento do agronegócio e a agricultura familiar em São José e em cidades da região. Apresentar para eles um modelo de negócio onde ele consiga implementar essa metodologia e, junto a esse modelo de negócio, mostrar para ele que existem condições, até mesmo de subsídios financeiros, para ele poder estar implementando isso na propriedade. Em São José dos Campos, mais de 60% da área da cidade pertence à zona rural. Por isso, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Mano Marques, acredita que o agropolo, além de ser benéfico para as produções já existentes na região, pode fomentar ainda outras áreas do agronegócio. Eu tenho fé que a gente ainda vai encontrar uma ou outra, talvez algumas vocações que podem ser muito melhor exploradas em toda a região. Dos estudos preliminares, existe essa questão da fruticultura, da piscicultura, a criação de peixes como fonte de recurso adicional nas propriedades. Tudo isso o Agropolo vai tratar, essa é a agenda do Agropolo. Para o vereador Juvenil Silvério, o funcionamento desse agropolo no Parque Tecnológico vai criar uma rede de apoio que beneficiará desde o produtor rural até o consumidor, na ponta final. O fomento é de modo geral, as feiras livres, os mercados, a tecnologia, o serviço, enfim, a cidade inteira ganha com isso. É uma rede muito positiva que vai se juntando e nesse passo a passo todo cidadão é atendido no global. O parlamentar destacou também que, mesmo após o lançamento do projeto, a Câmara estará aberta para debater e ouvir sugestões de produtores rurais da cidade. Tudo aquilo que for necessário fazer para cuidar do homem de campo, para ter políticas públicas que cuidem dessa tecnologia, para ele poder fixar a sua família, o seu trabalho no campo, a Câmara com certeza vai estar de portas abertas e ouvindo essas pessoas para cada vez mais melhorar políticas públicas para essa categoria.
O Agropolo Vale já conta com 36 empresas cadastradas no cluster e está com inscrições abertas para receber novos negócios. As companhias interessadas podem se inscrever no site do Parque Tecnológico. O objetivo é que o Agropolo trabalhe com 100 empresas dentro de alguns anos. São empresas hoje que têm tecnologia, que têm inovação e que podem, sem dúvida nenhuma, se tornar viáveis, factíveis, de uma forma bem objetiva e simples para o nosso agronegócio. Empresas que podem desenvolver tecnologias para ampliarem negócios como o da Flávia, que já tem planos para crescer ainda mais no futuro. A gente tem demanda por clientes procurando a gente em diversos outros estados. Eu acredito que essas tecnologias, que se elas vierem para nos ajudar, elas vão ser de grande valia e para nos ajudar todo nesse crescimento para o nosso país. E no segundo semestre, os brasileiros vão às urnas para eleger deputados, senadores e também presidente. Responsabilidade tanto, né? Só que quem tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral vai ficar impedido de votar. Para que isso não aconteça, o único caminho é regularizar o título de eleitor. E é bom correr, viu? Porque o prazo vai só até a semana que vem. Faltam poucos dias para o fim do prazo de regularização do título de eleitor. Quem estiver com o título cancelado ou em situação irregular deve procurar o cartório eleitoral até o dia 4 de maio para estar apto a participar das eleições em outubro deste ano. Aqui em São José dos Campos, a procura para regularizar o documento tem sido grande nos últimos dias. Nos últimos meses, nós observamos um aumento da procura dos eleitores pelos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, em especial porque muitas celebridades acabaram se manifestando, em especial nas redes sociais, e convocando aqueles eleitores que ainda não tiraram o primeiro título, né, os cidadãos e cidadãs que ainda não tiraram o primeiro título, em especial os jovens, e aí a procura começou a aumentar, também por conta do prazo final, que será no dia 4 de maio, as pessoas têm se atentado a esta data. Na cidade, mais de 68 mil pessoas estão com o título cancelado e devem aproveitar o período para regularizar a situação. O prazo também serve para os novos eleitores entre 16 e 18 anos que quiserem tirar o primeiro título de eleitor. Até o momento, quase 3 mil jovens compareceram ao cartório eleitoral e emitiram o documento. Segundo Hernande, o adolescente que completar 16 anos até o dia 2 de outubro deste ano também poderá tirar o título de eleitor pela primeira vez. Para o chefe de cartório eleitoral, esses jovens têm a consciência da responsabilidade de participar ativamente do processo eleitoral. O futuro será dos jovens, então ele já tem que estar preocupado em escolher os seus representantes, porque muitas das decisões dos representantes vão refletir diretamente na vida de cada cidadão, inclusive dos próprios jovens. E todo o processo para regularização ou emissão do primeiro título de eleitor pode ser feito no site do TSE. Mas para reforçar o atendimento, os cartórios eleitorais vão atuar em esquema de plantão neste sábado, dia 30 de abril, e no domingo, dia 1º de maio. O último final de semana antes do prazo final, que é o dia 4 de maio, a Justiça Eleitoral em todo o estado de São Paulo fará plantões para dar esse atendimento extraordinário aí para os eleitores. Lembrando que o horário dos dias 30 de abril e 1º de maio será das 11 até as 17 horas presencialmente. O vereador Rafael Pascucci ressalta a importância do voto e da participação popular no processo eleitoral para a escolha dos nossos representantes. O voto é uma das ferramentas mais democráticas que nós temos. Eu falo que o voto de todo mundo, do letrado, da pessoa menos alfabetizada, do doutor ou do seu vizinho do lado vale um igualzinho. A democracia é isso, cada voto vale um. Então a gente tem que dar valor ao nosso voto, que quem decide é a coletividade, mas cada voto conta. Pascucci destaca também o papel da Câmara na conscientização sobre a importância do voto. Nós, enquanto Câmara Municipal, temos essa responsabilidade de falar para o eleitor, que ele que vai decidir o futuro da nossa nação. E o importante é que quando a gente não escolhe, quando a gente deixa de escolher, outras pessoas vão escolher para nós. E nem sempre vai ser aquilo que a gente deseja. E vale lembrar, além de ter nas mãos o poder de escolher nas urnas o seu representante para os próximos 4 anos, regularizar o título também evita que o eleitor tenha problemas no futuro.
O eleitor pode ter prejuízo na questão de tirar o seu passaporte, alunos que passam em concursos públicos, ou melhor, alunos que passam em faculdades públicas ou pessoas que passam em concursos públicos, se estiver com pendência com a Justiça Eleitoral, eles não poderão se matricular ou assumir o cargo público, entre outras consequências que acabam prejudicando a vida do cidadão, das cidadãs, por conta de não estar quite com a Justiça Eleitoral. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.